Boa tarde, meus irmãos. Que a paz, o amor, a luz do Cristo Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie. Nós vamos dar início às atividades da tarde. Vamos fazer a leitura de uma mensagem recebida na casa, em seguida a prece, e nós vamos convidar a Joelma para dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje a gente continua nesses assuntos difíceis. Hoje a gente tem a crueldade. E o Fred é que vai fazer a leitura das respostas. Amados de minha alma, paz seja convosco. Ah, meus irmãos, o Cristo está onde olhares vos chamam para acolherem suas dores. O Cristo está em cada pequenino, cujas dores os fazem desistir. Que vós, cada um de vós, possa ser o Cristo que acolhe. Deixem que o Mestre Divino possa ser visto nas vossas ações, possa ser ouvido nas vossas palavras, ser sentido nos vossos abraços. Que alegria poder servir! Que alegria poder buscar o exemplo maior de nosso Senhor Jesus Cristo para amparar os caídos. Ah, caridade! Esse amor que se veste de tantas formas e que, quando despertado, se torna uma avalanche poderosa, inebria os corações de felicidade, torna alegre por poder perceber-se parte de algo tão maior. Ah, meus amados, que vós possais fazer a caridade todo dia, que não se apeguem às datas, mas que levem sempre a esperança, que possam iluminar os caminhos e que, asserenando os vossos seres diante de tantas e tantas tribulações exteriores, demonstrem a fé que professam. Ah, amados, estamos sempre convosco, buscando guarida em vossos corações, buscando sempre servir em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e esperançosos de que todos vós despertem para o esplendor de bondade, para o esplendor de servir, e que o Cristo Jesus cada vez mais se apodere de vós. E com essa mensagem tão linda, que arrebata os nossos corações, que nos chama a esse amor tão divino, a verdadeira felicidade de servir. Que o Senhor possa nos auxiliar, Mestre amado, a sermos seres humanos cada vez melhores. Que nesta tarde a Tua espiritualidade benfeitora nos envolva a todos, em especial que ilumine a Joelma, a nossa coordenadora, que ela nos traga ensinamentos que possam ser por nós não só compreendidos, mas sobretudo vivenciados em Teu nome, Senhor. E assim, com a oração que nos ensinastes, daremos por iniciado o nosso estudo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Assim seja. Joelma. Se tiver Boa tarde, meus irmãos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações, para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo,
como a Fabiana nos trouxe, né, nós vamos dar sequência aqui em temas que não são muito agradáveis, mas que é necessário o nosso conhecimento, o nosso entendimento, até porque vai trazer para nós toda a bondade, toda a misericórdia divina, que ela se estende a todos nós, independente dos nossos erros, das nossas escolhas, tá? Então a gente vai tendo cada vez mais essa clareza e ao mesmo tempo que nós vamos percebendo também a jornada, a caminhada que cada um de nós pode aí fazer, né? Então vai trazendo muita esperança, muito consolo, né? E muita fé em nós e na nossa jornada. Então a gente vai dar sequência agora com, né, o quinto tema, né, que nós estamos aqui estudando dentro da lei de destruição, que é sobre a crueldade. Então, como é que a gente pode definir aqui a crueldade? A crueldade ela vai estar relacionada ali a um prazer em fazer o mal. Um prazer em fazer o mal, também ali, né, a maldade, e alguns vão fazer uma diferença. Então, o que seria, a princípio, a crueldade? Para alguns, a crueldade vai ser ali motivada por ações muito mais egoístas, em que não se pensa no impacto que se tem sobre o outro. Por quê? Porque vai separar da crueldade um outro aspecto que é a perversidade. Então, a perversidade para alguns, né, não aqui na doutrina, né, mas no entendimento geral. A perversidade, ela vai além da crueldade. Por quê? Porque na perversidade já há uma compreensão do mal, do impacto das ações geradas no outro e mesmo assim há o quê? Há um prazer. Né? Há um prazer ali em ver ali o sofrimento, a dor do outro. Mas aqui, como é que nós vamos entender? Nós vamos entender, então, a crueldade contemplando tudo isso, né? Porque no decorrer aqui das perguntas, a gente vai entendendo que não há essa diferenciação. Então, aqui a gente pode entender também a crueldade como essa perversidade. E aí já vamos começando a falar do antídoto, né? Porque muitas vezes, o que a gente fala? A gente fala da empatia, não é? A gente fala, nossa, empatia, né? A empatia é algo positivo, porque quando a gente nos coloca no lugar dos outros, o que vai acontecer? A gente vai desenvolver a bondade. A Anete Guimarães, né, que é uma estudiosa, né, aí uma palestrante espírita, ela vai trazer uma série de pesquisas em que há uma certa discordância desse aspecto. Que, na verdade, a empatia, ela ajuda a combater em nós atos de crueldade. Que a bondade é um outro passo, né? Porque a empatia ela vai nos ajudar a nos colocar no lugar do outro, para que, estando no lugar do outro, a gente contenha, às vezes, aquele instinto mais, né, agressivo. Instinto não, aquela tendência, né? Aquela tendência mais agressiva, mais cruel. Enquanto que a bondade ela vai ser a atuação para minorar o sofrimento alheio, o sofrimento do outro. Então, quando a gente fala de crueldade, o que pode, né, ajudar? O entendimento e o exercício da empatia, para que se siga, então, o exercício da bondade. Então, Fred, hoje que vai nos acompanhar, né, nós vamos começar na questão 752. E a questão 752, ela vai trazer assim: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Será que uma coisa está ligada à outra? E essa questão da destruição, ela vai trazer embutida a crueldade? Como é que é, Fred? É o próprio instinto de destruição no que ele tem de pior. Porque se a destruição é às vezes necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre a consequência de uma natureza má. Então, aqui, o que os espíritos eles vão, né, nos trazendo? Se a gente precisar encaixar, né, a crueldade, a gente pode aproximar do instinto de destruição, mas não faz parte da lei divina, não faz parte da lei de destruição. Por quê? Porque a crueldade nunca será necessária. A crueldade, ela não cabe, né? Ela não está, né, contida nas leis divinas. É a escolha que nós podemos fazer deliberadamente a partir o quê? A partir do mal que nós vamos permitindo se desenvolver em nós. Aí sim é que a crueldade vai aparecer. Quando nós não vamos contendo ali as más paixões,
quando nós não vamos contendo ali tudo aquilo que pode causar dor e prejuízo ao outro, mas não é necessária. E a gente vai perceber, né, que nós vamos trazer um caso que está no Céu e Inferno daqui a pouco. E o que a gente vai perceber? Antes nós estávamos estudando o assassínio, né? Então, o assassinato. Então, ali se a gente tem aqueles crimes, né, então ali que, né, nós interrompemos a existência de alguém, o que é que vai ser levado em conta? O crime em si vai ser levado em conta, por quê? Porque é uma derrogação da lei divina, nós não temos esse direito, mas será levado em conta também o como isso foi feito, as razões, né? Então, a gente vai, né, lembrando que foi estudado, tem os atenuantes, tem ali os agravantes, não tem? E se comporta-se ali atos de crueldade, isso se torna o quê? Um agravante daquela situação. Então, a crueldade faz parte das leis divinas? Não. A gente pode aproximar do instinto de destruição? Pode aproximar, mas entendendo que ela jamais se fez necessária. E aí, o que nós vamos, né, perceber também? No Livro dos Espíritos, nós somos esclarecidos que nós podemos nos alimentar dos animais, né, ter ali a proteína animal. Nós podemos, por quê? Porque a nossa constituição orgânica ainda tem essa necessidade. Então, nos é lícito, nos é permitido. Mas olha que interessante, como é que era o abate, né, há alguns anos atrás? Era feito de qualquer forma. Hoje a gente já vai falando o quê? Do abate humanitário. Do abate humanitário dos animais. Por quê? Isso vai retirando toda e qualquer prática relacionada ali a uma crueldade. Porque quando a gente vai falando desse abate humanitário, é interessante, né, a gente fala abate humanitário dos animais, né? Mas esse é o termo mesmo que nós encontramos. Quando nós vamos falando desse cuidado, o que significa? São todas as etapas que são seguidas, etapas técnicas e científicas que foram ali desenvolvidas, né, a partir do conhecimento, e que vai minorando, buscando minimizar o sofrimento do animal, desde a propriedade em que ele foi criado, né, até ali o frigorífico. Olha que interessante. Mesmo para a questão da nossa alimentação, que a gente ainda tem essa necessidade, há uma forma de fazer o quê? Respeitando ali aquele animal, aquele princípio inteligente. O que a gente vai entender aqui que foi acontecendo? Foi acontecendo aqui um desenvolvimento tanto intelectual, a partir dos estudos, do conhecimento, da identificação dos sinais do sofrimento do animal, e também ali há o quê? Já há essa preocupação de natureza moral, de não infringir dor. E a partir disso, o que se junta? Aí a gente vai vendo a intelectualidade e a moralidade. Para quê? O desejo de diminuir a dor daquele princípio inteligente que está ali nos servindo de alimento, porque ainda temos essa necessidade, com o conhecimento, o desenvolvimento científico de técnicas do manejo, para o quê? Para que se possa ali minorar esse sofrimento e garantir um pouco mais de bem-estar a esse animal que é um princípio inteligente. Olha que interessante, como tudo vai ali caminhando, né? E como nós estamos dando os nossos passos, por quê? Porque nós estamos sob uma lei de progresso, então nós vamos progredir intelectual e moralmente, né? Alguma dúvida? Não? Quando tiver, é só levantar a mão. Vamos agora para 753. Por que motivo a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Então, vamos pensar ali, né, nas primeiras encarnações ali, né, vamos pensar, né, nos mundos primitivos, né, nos povos primitivos. Por que ali a gente vai, às vezes, perceber uma certa barbárie? Porque ali a gente vai perceber, às vezes, aquela, né, lei do mais forte. Por que a gente vai perceber esses, né, atos, esses gestos que não respeitam ali o próximo, que não respeitam o outro? Entre os povos primitivos, como os chamas, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades além das corpóreas, cuidam apenas da sua conservação pessoal.
É isso que geralmente os torna cruéis. Vamos fazer uma pausa aqui, né, para a gente entender esse primeiro aspecto. Então, vamos entender aqui, vamos fazer uma comparação para poder, né, nos ajudar aqui nesse entendimento. Por que nos povos primitivos ali, né, a gente vai ter essa situação? Então, vamos pensar e vamos fazer um comparativo. Vamos pensar nessas primeiras encarnações como um bebê. Como é que funciona ali um bebê recém-nascido? O bebê recém-nascido, ele vai estar o quê? Altamente centrado nas suas necessidades. O recém-nascido ali, ele vai estar voltado para atender e para resolver o que ele está sentindo. Então, o frio, a fome, ali a dor, tanto é que para tudo ele vai chorar, né? E ele vai ter essa consciência do outro, um bebê, um recém-nascido, ele não tem consciência do outro. Para ele ali, o mundo é ele. E o mundo está ali o quê? Para servir a ele e para reduzir toda e qualquer dor e desconforto que ele tenha. Então, esse bebê recém-nascido, ele sempre vai buscar o quê? O bem-estar. E se em algum momento ele sentir desconforto, né, ele vai ali chorar. Mas pensando nessas primeiras encarnações, enquanto nós estamos ali ainda, né, despertando ali a nossa intelectualidade, passando, né, por ambientes mais hostis, né, por situações mais rudes, o que é que vai acontecendo conosco? Algo muito semelhante ao que acontece com o bebê. Nós não temos essa consciência clara do outro. Nós estamos muito voltados ali para quê? Para a satisfação das nossas necessidades. E como não há esse olhar para o outro, né, é algo muito, não é essa consciência do outro, é algo muito voltado para si, né, algo muito egocêntrico, muitas vezes haverá o quê? A prática de atos cruéis. Para quê? Para manter sua conservação, muitas vezes para poder, né, garantir ali o alimento, para poder garantir ali, digamos, né, quando já há aquele sentido de tribo, né, já há o sentido de comunidade, para que uma comunidade se proteja da outra, porque às vezes vai ter ali a invasão para poder roubar o alimento, né, ou o território, aquele local. Então, quando tudo é muito voltado para aspectos materiais, o que vai falar mais forte justamente, né, é esse ponto. E ali, sim, esses atos podem ser o quê? Eles podem ser mais constantes, até porque ainda não houve a eclosão do senso moral. Há muito essa necessidade material que vai despertando aos poucos ali o quê? A nossa inteligência, que a gente vai tendo que lidar com situações para fazer de uma forma mais fácil, de uma forma mais prática, para conseguir atender as nossas necessidades. E aí, com essa inteligência, aos poucos vai propiciando o quê? Esse despertar do senso moral, a utilização do senso moral que todos nós já trazemos desde ali a nossa criação. Então, é esse o movimento que vai acontecendo. Aí, se a gente for olhar para a psicologia evolutiva ela vai buscar explicar o comportamento da crueldade exatamente dessa forma. O que a psicologia evolutiva vai trazer? Vai trazer que, em um dado momento, um comportamento mais agressivo foi importante. Importante em que sentido? Era o único jeito que se conseguia, que não tinha ainda um desenvolvimento intelectual, moral, que se conseguia ali fazer o quê? Manter a própria segurança, manter a própria reserva alimentar, se proteger de invasores. Mas que com o tempo, o que era o esperado? Que esse comportamento agressivo, que pode chegar e gerar, né, ali os atos de crueldade, que ele desaparecesse. Por quê? Porque nós não mais vivemos nessa época, nos tempos aí da barbárie, em que não tinha lei, em que ninguém respeitava ninguém. Então, o que era esperado? Que isso desaparecesse, porque nós não estamos mais na mesma situação. Nós não estamos vivendo mais aquele ambiente hostil. Mas o que vai acontecendo é que alguns de nós vamos tendo o quê? Dificuldade ali de deixar isso para trás. Então, por isso que às vezes nos tempos de hoje a gente vê um comportamento que foi usado lá atrás de forma tão desnecessária e de forma tão distante o quê? Das leis divinas. Porque hoje nós já temos o quê? Conhecimento. Hoje nós já temos desenvolvimento do senso moral, então nós somos muito mais responsáveis pelas nossas ações. Né?
E aí a gente vai passando por fase. Então a gente tem aquela fase ali mais primitiva, em que, né, só nos importamos conosco, com as nossas necessidades materiais, nem tomamos conhecimento do outro. Uma fase egoísta, que talvez a gente ainda esteja nela, né? O que é essa fase mais egoísta? É quando nós ainda nos preocupamos muito com o nosso bem-estar, em que a necessidade do outro ela não é muito vista e não é muito respeitada por nós. E aí sim a gente ainda pode ter comportamentos cruéis. Até que a gente vá chegar numa fase mais moralizada. O que significa essa fase mais moralizada? A gente vai empregar cada vez mais a empatia, empregar cada vez mais ali a compaixão, e nós vamos começar a nos preocupar com o bem-estar do outro. Então, as nossas ações, o que a gente faz, a gente vai começar a pensar como é que repercute no outro. Até que a gente vá chegando numa fase mais fraterna, em que a gente vai praticar o amor ao próximo. E aí, toda essa preocupação de empatia, de compaixão, ela vai se estender o quê? Ela vai se estender para o coletivo, não só para aquelas pessoas mais próximas a nós. Nós teremos esse olhar também para todos, não apenas para alguns. Estamos aí caminhando nessa jornada, né? E aí, o que pode nos impedir, ou o que justifica também, né, aqui na continuidade, a ação de ações tão cruéis, né, tão perversas? Pode continuar, Fred. Além disso, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou arrefecer essa influência. Então, além, né, de lidarmos, né, e aí pensando nos povos primitivos, lidarem ali, né, com as suas próprias, né, más tendências ali, né, o que vai acontecer? Haverá também essa influenciação. Então, haverá a influência de espíritos o quê? Inferiores, que podem, de alguma forma, potencializar. Mas esses espíritos, eles podem fazer com que a crueldade aconteça por si só? Não. Eles precisam encontrar ali, né, naqueles que ainda estão buscando o seu desenvolvimento intelectual e moral, algo que dê o quê? Que dê a chamada sintonia, que dê a chamada afinidade. Então, encontrando ali, aí sim, eles podem o quê? Potencializar o mal, podem potencializar que atos cruéis aconteçam, mas sempre num sentido o quê? De simpatia. Então, é necessário que aconteça essa simpatia. O tempo todo, nós estamos o quê? Nos sintonizando e nos conectando, né? Então, a gente não está no mundo primitivo, nós estamos aqui no mundo de expiações e provas. Mas, da mesma forma, a população que vai cercar a Terra é uma população, mundo de expiação e provas, né? É uma população que vai ser atraída o quê? Por nós. Pelos nossos pensamentos, pelos nossos gostos, pelas nossas tendências. E o tempo todo a gente está fazendo essa sintonia. E aí, é importante que a gente já comece a treinar e a cuidar o quê? Do nosso pensamento, né? Por isso que Jesus recomenda o quê? Vigiai e orai. Então, nós precisamos cuidar. Por quê? Essa conexão, ela acontece o tempo todo e vai de acordo com o que a gente está alimentando de pensamento e de sentimento. Se nós estamos ali alimentando bons pensamentos, o desejo de fazer o bem, a nossa ligação, a nossa conexão será com espíritos interessados em fazer o bem que virão, né, para nos auxiliar. Mas, se nós ficarmos alimentando, né, remoendo ali fatos que aconteceram, milindres, situações, né, em que nós nos sentimos ofendidos, enfim, o que pode acontecer é o quê? É potencializar em nós isso que nós já estamos sentindo. E aí nós podemos nos predispor o quê? Com essa influência a ações menos felizes. Mas lembrando que começou o quê? Começou dentro de nós. Né? Nós é que vamos atraindo essas influências e da mesma forma nós podemos nos libertar a partir da nossa prática, né? No dia a dia. Vamos avançando então? Na 754, né, vem uma pergunta que é bem interessante, né? Que às vezes ela pode nos confundir, que nos traz assim: a crueldade não decorre da falta de senso moral? Então, será que a crueldade não está ali acontecendo porque nós ainda não temos o senso moral? Não existe o senso moral no ser?
Então, aquele ser que não tem esse senso moral, ele estaria o que ali? Mais apto, né, a praticar esses gestos de crueldade. E aqui, às vezes, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque se não tem o senso moral, como é que ele vai ser responsabilizado por aquilo que ele faz? Não é curioso isso? Então, a gente precisa tomar cuidado nesse raciocínio, né? Que se a gente vai caminhando por esse aspecto, a gente pode dizer, mas é porque não tinha o senso moral, logo não pode ser o quê? Responsabilizado. Mas aqui a gente vai entender um pouco mais sobre esse aspecto agora. Dize que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem, como o princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu. Então aqui, né, o que é importante a gente compreender? Dá para dizer, né, que ali, nos povos primitivos, desde a nossa criação, a gente não tinha senso moral e a gente desenvolveu depois? Não. Por quê? Todos nós, desde a nossa criação, já estaremos o quê? Dotados das leis divinas, que serão o quê? Gravadas na nossa consciência. Então, ali já está o princípio. Às vezes, nós não percebemos. É como se a gente chegasse ali, né? Aqui fora no centro, tem uma roseira, né, do lado esquerdo, para quem está entrando do lado direito, né? Tem uma roseira vermelha ali num vaso. Se a gente for lá no botãozinho daquela roseira, quando está ainda, né, em botão, a gente vai conseguir sentir o perfume? Ainda não. A gente não vai notar o perfume, a gente não vai notar ali o efeito. Mas, quando vai passando o tempo e ela se abre, né, quando a gente tem ali a rosa, aí a gente já consegue o quê? Notar este perfume. Mas não significa o quê? Que ali, fechadinho, já não estava contido o perfume. A gente só não notava. Da mesma forma, o senso moral. Todos nós, desde a nossa criação, nós já temos ali tudo o que nós precisamos. Porque as leis divinas já estão gravadas na nossa consciência. O que é que vai acontecer, então? Não haverá ainda a eclosão. Não haverá ainda ali o quê? O despertar. É por isso que, né, as nossas ações, elas vão o quê? Elas vão tendo consequências mais sérias, de acordo o quê? Com esse nosso desenvolvimento. Mas não tem como a gente, né, dizer, não, é porque não havia o senso moral. E aí a gente vai lembrar do Evangelho. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que está lá no capítulo 11, né, o item 9, é uma mensagem de Fenelon. Ele vai trazer isso, né, de uma forma muito bonita para nós. Que ele vai dizer assim, o amor é de essência divina. Ele vai, né, continua falando que nem o mais abjeto, né, nem o mais vil dos seres está destituído do amor. Porque ele vai nutrir por alguma coisa, né, porque às vezes pode ser algo, né, bem material, ou por alguém, um amor que pode alcançar, né, altas aí frequências. E aí o que ele vai trazendo na sequência? Ele vai dizer assim, falando do germe do amor. Mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Que germe vivaz é esse? É justamente o germe do amor. E aqui Fenelon deixa essa clareza que esse germe do amor, ele está conosco desde a nossa criação. Se a gente for olhar, o que é o amor? O amor, a gente vai dizer então que ele tem ali as duas asas, da intelectualidade e da moralidade. Então, desde a nossa criação, nós já temos ali o quê? Essa condição de iniciar esse desenvolvimento desse senso moral, que já foi, né, colocado em nós, com todas as potencialidades que nós temos também já estão ali. Mas é necessário que a gente faça o esforço e desenvolva em cada situação que a gente vá aplicando ali e com o tempo, com o uso do nosso livre-arbítrio, a gente vai fazendo essas escolhas. E vai ali passando também o quê? Pelo resultado dessas escolhas. As escolhas feitas no bem, nós teremos bons frutos, mas aquelas escolhas distorcidas, aí, né, teremos ali o resultado, o quê? A consequência que é a dor. Mas a dor, ela vem para nos trazer de volta, né, para nos despertar e nos auxiliar em melhores escolhas. Mas desde o início nós já temos ali esse senso moral. O que falta então é o desenvolvimento dele.
Oi? Não, porque aí o animal... Isso. Mas aí o que é interessante? Isso é bom porque a gente pode caminhar para os instintos e as paixões, né, que a gente vai ter e que vai nos diferenciar. Então, quando a gente está falando dos animais, eles estão ali numa outra fase evolutiva, uma fase anterior. Então, eles têm a elaboração, o desenvolvimento ali do quê? De um princípio inteligente. E ali o princípio inteligente, ele vai ser regido o quê? Ele vai ser regido pelo instinto. Então, quem é o instinto? O instinto é uma espécie de inteligência rudimentar, né, que a gente pode dizer assim, e é um guia muito seguro. Se nós nos pautássemos apenas pelo instinto, a gente evitaria uma série de problemas, porque ele é um guia seguro até o quê? Até que nós, né, espíritos, não princípios inteligentes, mas até que nós, espíritos, tenhamos ali a condição de ir desenvolvendo uma inteligência mais elaborada. Então, quando o animal, ele ali, vamos pensar, que ele ataca o outro, né, que ele morde o outro, enfim, ou que há ali, né, uma disputa por território, por espaço, que pode levar, né, a machucar o outro animal, responsabilizar esse animal. Não tem como responsabilizar justamente por quê? Porque ele não tem essa inteligência que os espíritos nós temos e, consequentemente, não chegarão ao desenvolvimento desse senso moral ali. Então, por isso que a gente não vai falar, né, em lei de causa e efeito ali para princípio inteligente, porque ele está agindo por instinto e não uma escolha deliberada. Até um exemplo que a Fabiana, então vamos pensar lá na savana africana, ali um leão. A leoa, né? Ela até falou que é a leoa que caça, né? Então, saiu para caçar. Então, vai alimentar ela, né, os outros ali do bando, enfim. Ela vai lá e vai caçar, vai atacar uma zebra, certo? Por quê? Porque está agindo pelo instinto. Um guia seguro, vai na medida do necessário. Então, foi ali, né, satisfez as necessidades, pronto. Agora, se fôssemos nós... não, já vamos lá, né, umas 10, porque aí a gente aguarda. Não, mas já vou pegar um pouco mais, vai que precisa, né? Aí a gente já vai e comete o excesso alimentar. Já esse senso moral. Responde a sua pergunta? Não, mas vamos... O que não respondeu? Sim. Temos uma contribuição lá no fundo. Pronto. Aí, obrigada. Fora a biológica, o que ele falou foi exatamente o que o João está falando. Não existe princípio moral no princípio inteligente. Não existe. Só no espírito. Que é, como se diz, o espírito que foi elaborado enquanto princípio inteligente. Então, houve uma elaboração, agora na outra fase, espírito, aí é livre-arbítrio, vontade, todos os atributos. Já desde a criação, o senso moral. Sim. O senso tem, que é o que a gente leu aqui na mensagem do Fenelon. Então, passou, né, nós passamos ali para essa fase que a gente não sabe como que é, né? Então, de espírito. Tivemos a nossa criação como espíritos, ali simples, ignorantes e imortais. O que é que vai acontecer? Ali já está o senso moral, que é o perfume na flor, no botão. A gente não vai conseguir perceber o efeito, por quê? Porque ele precisa ser desenvolvido. E aí, esse desenvolvimento desse senso moral é uma tarefa nossa. Então, a gente vai passando ali por aquelas fases. A princípio, muito preocupados, a matéria sobrepujando,
E aí, nós vamos usar da nossa inteligência o quê? Para fazer o atendimento das nossas necessidades, mas aos poucos a gente consegue ir desenvolvendo essa moralidade, né, pelo raciocínio, pelo efeito pensado que as nossas ações têm no outro, e aí esse senso moral vai o quê? Vai se ampliando e chegando à sua capacidade máxima. Quando ele está totalmente desenvolvido, a gente vai dizer, né, toda a moralidade, todas as virtudes, porque qual que é o resultado desse desenvolvimento do senso moral? São todas as virtudes no seu pleno potencial desenvolvidas. E quando a gente atingir toda ali a intelectualidade, aí a gente pode dizer que a gente completou. Por quê? Porque aí se faz o amor, né? O amor na sua plenitude, nas suas mais diferentes manifestações. E já que a gente foi para a neurobiologia, né? Então vamos falar das áreas que estão aí envolvidas, né? Então, quando a neurociências estuda, né, atos de crueldade, enfim, o que vai estar envolvido? São 3 grandes áreas, né? O sistema límbico, né, vai estar envolvido, porque ele está responsável e controla ali as emoções e controla também a nossa motivação. Qualquer alteração que a gente tem ali no sistema límbico, a gente pode ter impacto no quê? Na empatia, na compaixão. Então, o sistema límbico ele pode sofrer uma alteração ali. Quando a gente fala, o Juliano trouxe, né, falando sobre o córtex pré-frontal, responsável o quê? Por planejamento, tomada de decisão e por controle do nosso comportamento. Então, quando a gente olha aqui, se a gente tiver algum impacto aqui, ou como nos animais não há o córtex pré-frontal, não haverá essa responsabilização, porque não há, né, esse planejamento nem esse controle do comportamento, que a gente vai entender o controle do comportamento como livre-arbítrio, a possibilidade que a gente tem de fazer escolhas. E, por fim, a última área envolvida, né, que os neurocientistas têm estudado muito sobre o que vai impactando na crueldade, é o sistema de recompensa, que está relacionado à nossa busca por prazer e, né, a motivação também. Então, se essa área tiver uma ativação muito aumentada, o que vai acontecer? A gente pode buscar sensações mais fortes, mais intensas, e isso pode nos predispor a comportamentos agressivos e de crueldade. Aí, como é que a gente vai entendendo isso, né? Falando, não, mas tá, isso aí é a parte física, né? Cadê o espírito nisso, né? Nós vamos entendendo, meus irmãos, o quê? Que nós, espíritos, nós vamos moldar também o nosso corpo físico. E aí nós temos quem aqui fazendo essa ligação? O perispírito. Então, aquelas tendências que como espíritos nós já trazemos, tanto as tendências elevadas, iluminadas, como as tendências que ainda nos causam dor e sofrimento, elas estão conosco, espíritos. E aí nós temos o perispírito que vai fazendo toda essa conexão e isso se chega de alguma forma no corpo físico, né? Então, aí está essa conexão. Mas onde é que está ali, né, a crueldade? Em nós, espíritos. O corpo físico, ele só vai dar ali o quê? As demonstrações e essas respostas. E é tão interessante que o que os pesquisadores falam? Eles falam que mesmo que essas 3 áreas em algumas pessoas possam estar comprometidas, isso não significa que elas terão o quê? Gestos de crueldade. Por quê? Reforça ainda mais o poder do espírito sobre o corpo. Então, mesmo que haja comprometimento ali, alguns não apresentarão a crueldade, porque há ali o desejo, a vontade, a força do espírito atuando e nos demonstrando o quê? Que não tem nada disso de carne fraca, porque quem escolhe e quem age é o espírito, né? Vamos lá? Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente e se desenvolvem segundo as circunstâncias mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas impede ou neutraliza o de outras. A superexcitação dos instintos materiais asfixia, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento deste arrefece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, um ponto importante. Todas as faculdades, né, que nós podemos desenvolver, elas já existem em nós, aí como essas sementes, é assim que a gente gosta de dizer, né? Das sementes tem até aquela historinha, né? Que a gente vai lá, o quê? A gente vai lá na loja de Deus, né? A gente vai lá na loja de Deus, a gente fala, nossa, né? Me dá um tanto bom aí de bondade, um tanto bom de paciência, um tanto bom de compaixão, um tanto bom de tolerância, né? A gente vai lá e pede tudo. Aí vem o atendente, entrega pra gente um saquinho, o quê? Pititim, né? E aí a gente vai reclamar, fala, não, alguma coisa está errada, porque tanto de coisa que a gente pediu, né? Como é que entrega um pacotinho desse tamaninho? E aí o que ele vai dizer?
Que Deus nos oferece as sementes, mas a gente precisa ali plantar, né? Regar, afastar as pragas, as ervas daninhas e fazer o seu cultivo, né? Então, esse é um ponto, né, bem interessante para a gente observar. E aí, o que está trazendo aqui para nós também? Tudo depende do que nós formos fazer o quê? Dar valor, dar importância. Se nós dermos mais importância à matéria, o que é que vai acontecer? O nosso senso moral vai ser comprometido, a gente não vai conseguir desenvolver. Mas se a gente dá mais valor ao ser imortal, né, os espíritos que nós somos e a nossa vivência, a nossa jornada espiritual, nós conseguiremos fazer o quê? Diminuir a influência da matéria sobre nós. Até que a gente chegue ao ponto o quê? Que seja apenas a nossa essência espiritual que movimente as nossas ações. Então aqui vamos pensar, né, em algo. Todos nós desejamos o progresso, não desejamos? Quer progresso, quer conforto, quer ficar bem. Mas vamos pensar ali, né, no dono de uma confecção. E aí esse dono dessa confecção, ele tem a capacidade de aumentar a sua produção, de ganhar mais dinheiro. Só que para isso, ele precisa o quê? Ele precisa escravizar. Ele precisa, né, colocar outras pessoas trabalhando para ele ali em condições subhumanas. Então, muitas vezes, né, pode aí até, né, buscar pessoas em outros países, né, manter essas pessoas ali de alguma forma como prisioneiras, com condições, né, de alimentação, de luminosidade, né, higiênicas muito prejudicadas. Se ele faz essa escolha, o que é que ele está valorizando? Ele está valorizando, né, a parte material. Ele está valorizando ali o quê? O ego, né, ele. Então, ele está olhando para o eu em detrimento do nós, do outro. Isso vai fazer o quê com o senso moral dele? Vai prejudicar o desenvolvimento. Mas se essa mesma pessoa que tem o desejo de progredir, tem ali essa confecção, se ele consegue dar o próximo passo, se libertar dessa influência da matéria, ele fala, não, eu quero crescer sim, mas eu quero crescer de que maneira? Honestamente. Né? Eu quero crescer, mas quero que as pessoas que trabalhem comigo cresçam. Ele vai ter talvez o mesmo lucro se ele tivesse tomado a outra decisão? Não. Ele vai ter um lucro material ali, o quê? Menor. Mas ele vai fazer crescer também o seu entorno. Então, os outros também vão ganhar. Porque aqui ele deixou o eu e priorizou o nós. Então, aqui há o quê? Uma situação e uma escolha que vai levar ao desenvolvimento do seu senso moral. E todos os dias, aqui nós trouxemos um exemplo mais gritante, mas todos os dias nós somos o quê? Nós somos confrontados com essas pequenas escolhas que podem trazer grandes resultados, né? E vamos então agora para 755, acho que dá tempo, né? Então, 755. Como se explica que nas civilizações mais adiantadas existam criaturas, às vezes, tão cruéis como os selvagens? Então, o raciocínio que a gente vai fazendo é assim, mas a gente não tem ali, né, civilizações, aqui, vamos pensar na Terra, né? Então, teoricamente, a gente já tem um pouquinho mais de condição, porque a gente já saiu de um mundo primitivo e somos hoje um mundo de expiação e provas. Mas como é que a gente vai ter ainda, né, gestos de crueldade aqui? Como é que isso se explica? Da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos existem os temporãos. Elas são, se quiseres, selvagens, que só têm da civilização a aparência, lobos extraviados em meio de cordeiros. Os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarnar-se entre homens adiantados com a esperança de também se adiantarem. Mas, se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage. Então vamos aqui, né, devagar, né, para a gente fazer o entendimento. Porque tem uma partezinha que nos confunde aqui ao final que fala assim, mas se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage. Então, primeiro ponto, né, o que a gente vai entender? Quando nós estamos falando de um mundo, vamos pegar a situação da Terra agora, mundo de expiação e provas. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma diversidade da condição evolutiva dos espíritos que aqui estão encarnados. Então, nós vamos ter espíritos, né, passando por aqui, que talvez estejam aí, né, nas suas primeiras encarnações em mundos de expiação e provas. Porque as primeiras encarnações foram lá nos mundos primitivos. Então, espíritos que, já tendo alcançado ali,
né, o desenvolvimento no sentido do despertar, né, intelectual ali, que pode acontecer nesses mundos primitivos, aquele mundo primitivo já ofereceu para esse espírito o que tinha para oferecer. Então, agora é momento dele dar o seu próximo passo. Ele já está em condições de ir ali, né, para um mundo de expiação e provas, começar ali a perceber o efeito dos seus atos, enfim, né, e com isso ir desenvolvendo sua intelectualidade, a sua moralidade, continuar nesse processo. Nós temos essas condições, que seriam ali, né, esses espíritos que teriam um menor, digamos, uma menor evolução. Mas nós vamos ter aqueles também, né, que talvez sejamos nós aqui, que já tivemos a oportunidade de reencarnar várias e várias vezes, né, em mundos de expiação e provas, que a gente ainda está às voltas o quê? Com as nossas expiações, porque às vezes a gente expia uma coisa, mas ainda desliza ali, então nós estamos ainda nesse processo. Como a gente pode ter, né, aqui espíritos que já estão passando só por provas, só vieram aqui provar que estão livres de orgulho, de vaidade e de egoísmo, para quê? Para alcançar mundos de regeneração. E a gente vai ter também o quê? Missionários. Espíritos que já não precisariam encarnar aqui no mundo de expiação e provas, que têm condições de estar em mundos mais avançados, mas que vêm aqui o quê? Em missão. E por que tudo isso vai ali acontecendo? Porque Deus é extremamente misericordioso. Então, uma vez que um espírito, ele alcança uma certa condição de estar em um outro mundo, ele vai para esse mundo o quê? Até para ser incentivado e para aprender com os outros. E, ao mesmo tempo, a chegada desse espírito esse espírito, né, temporão, que ainda não amadureceu, é o que para nós? É um exercício também para o nosso desenvolvimento, em que nós vamos percebendo o quê? Que todo mundo vai ganhando com isso, todos nós vamos ganhando. Então a gente pode ter casos de espíritos que estão ali na primeira, na segunda encarnação, num mundo como o da Terra, nós podemos. É o que a gente vai ver no livro Céu e Inferno, tem um caso na segunda parte que fala dos criminosos arrependidos. Dependendo ali da tradução, né, nessa tradução que a gente utiliza, que é uma tradução que não teve alteração, essa aqui, né? A gente vai perceber que está como um espírito confinado. O que acontece com esse espírito? Esse espírito, no ano de 1600, 1609, ele cometeu um crime, né? Então, por rivalidade, por ciúme, ele acaba ali assassinando seu irmão enquanto estava dormindo, com requinte de crueldade. Então, né, ele corta ali a garganta do irmão. Tempos depois, ele faz o mesmo com a esposa. E ele fica numa situação muito dolorosa, muito difícil, né? E qual que é ali, né, o sofrimento que ele atrai para si quando ele comete esses crimes com esses requintes de crueldade? Ele fica preso à casa. Ele não consegue sair ali daquela casa e ele acaba trazendo uma série de perturbações para as pessoas que vão ali, né, morar naquela casa. É isso que faz com que surja a evocação dele. Né? Então, ele é evocado na Sociedade Espírita de Paris, ele não consegue passar uma comunicação porque ele vem, né, com muita raiva, ele vem ali numa situação muito difícil, então ele não consegue escrever. E aí, o que é orientado? São Luís orienta, então, que se faça o quê? Orienta que se orem por ele, orar por ele, né? E depois vem algumas, né, explicações sobre a situação aí desse espírito, né? Porque aí eles vão perguntar então para São Luís: de onde veio esse espírito antes de sua encarnação? E aí a resposta viveu entre os povos mais ferozes e selvagens. Veio antes disso de um planeta inferior à Terra. Então ele estava num planeta inferior, mas ele já tinha o quê? Condições de habitar a Terra. Mas ele ainda tinha uma longa jornada, então ele precisava já estar aqui. Oi? Posso dizer que um sociopata, há uma probabilidade de ser Pode ser, sim. Não tem como a gente afirmar, né? Mas pode. Porque se a gente observar aqui, o comportamento dele é bem próximo, porque não só por esses 2 assassinatos, né, mas depois, como espírito habitando ali aquela casa, ele causa uma série de problemas e de muita crueldade, assim, né, mesmo como espírito já. E aí, né, a questão vem: esse espírito foi punido de forma muito severa pelos crimes que cometeu, né, porque ele estava preso àquela casa, mas era ele mesmo, né, que se colocava nessa condição porque ele não arrependia. Se viveu antes entre povos selvagens, deve ter cometido atos não menos atrozes que os da última existência. Foi punido, então, com o mesmo rigor? E aí a resposta estava no mundo primitivo, então, menor desenvolvimento o quê? Intelectual, moral, ele foi punido em menor grau, porque ele era mais ignorante, compreendia menos a extensão dos seus
erros, né? Então, o que esse caso aqui, ele vai nos ilustrar? Ele vai nos ilustrar, né, que nós temos essa diversidade aqui na Terra e que nossos irmãos, né, às vezes, ou nós mesmos, né, como estamos nessas situações, o que pode denotar? Esse atraso, né, evolutivo. Então, uma baixa condição moral desenvolvida. Mas, por que ele veio parar aqui? Porque ele já tinha condições. A Terra já era o próximo passo que ele necessitava ali para o seu desenvolvimento. E aí, por fim, né, só para a gente trazer uma mensagem de muita esperança, né, que é assim que a gente gosta de fechar. Eles questionam como ele apareceu tão ali, né, arraigado no crime, né? Eles questionam, né? Mas este espírito é suscetível de melhora? Aí São Luís, ele é bem. E por que não seria? Todos não são? Este como os outros? Então, São Luís está questionando ali. Como assim vocês estão me perguntando isso? Todos são suscetíveis de melhora que a perfeição. E aí ele diz, mas é natural que se encontrem dificuldades no caminho. Por mais perverso que seja o espírito, no entanto, a retribuição do mal com o bem acabará por sensibilizá-lo. E aí ele diz assim, orai por ele primeiramente e voltai a evocá-lo dentro de um mês e podereis verificar a mudança que vai ter se operado. Então, o que São Luís é muito claro em tudo que a doutrina nos explica. Nos casos mais difíceis, se nós retribuirmos sempre o bem, né, ali, aquele mal que nos foi recebido, haverá essa modificação. Mas é claro que em alguns casos, né, as pessoas não têm condições de conviver na sociedade. Eis aí a razão de que existem as prisões. Mas ainda assim, nossas prisões precisam melhorar muito, né, para despertar o melhor que há nos nossos irmãos. Né, que cada um de nós possa fazer a nossa parte por meio das orações. Né. Então, talvez hoje, né, a gente possa trazer, né, com muito carinho os nossos corações e fazermos preces por todos que ainda sofrem por seus atos, por seus erros, para que eles se abram e eles encontrem as divinas luzes, né, que já estão aguardando. Há espíritos muito bondosos, benfeitores, que estão de braços estendidos a esses nossos irmãos, que eles possam então aceitar, arrepender e, né, serem tomados desses braços tão amorosos que já os esperam, porque braços amorosos estão disponíveis, né, para todos nós. E que Jesus nos abençoe. E nós vamos então, chegando ao final, esperando os passistas entrarem na sala do passe. E vamos orar. Orar ao Divino Mestre Jesus, que nos envolva na sua paz. E que essa paz nos convide sempre a pacificarmos a nós mesmos, a buscarmos no íntimo, na consciência, aquilo que Deus gravou, que é o amor, que é o amai-vos, que possamos despertar de uma vez por todas para a convivência com os nossos irmãos, buscando humildade e mansuetude, deixando de lado os ódios, a violência, os preconceitos, asserenando sempre o nosso ser. E que todo o estudo que vem de Ti, Senhor, da Tua doutrina, nos auxilie nessa nossa formação. Viemos do princípio inteligente dessa elaboração. Hoje estamos na fase de humanidade, buscando a perfeição, buscando amar em plenitude, para vivenciarmos a fase crística. Que o Senhor nos auxilie sempre e que o Pai nos abençoe. Que nesse instante os Teus bondosos Espíritos magnetizem as águas aqui colocadas, aquelas que estão nos lares,
que possam aplicar o passe espiritual nos nossos irmãos que aqui não estão. E que nesse instante nos preparem para o tratamento espiritual do passe. Em teu nome, em nome de Deus, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.